Você se escuta? Sabia que parar também é necessário? Menos pressa e mais de você. Eu sou a Nega G, sou mãe de 3 e me redescobri aos 40 anos. Resolvi compartilhar histórias e processos da minha vida para ajudar pessoas simples e verdadeiras, comuns, assim como eu. Você já percebeu como a vida fica muito barulhenta para o lado de fora e silenciosa pelo lado de dentro? Ou ao contrário, muito silenciosa fora e barulhenta demais aqui dentro. A grande maioria das pessoas nos dias de hoje, com a internet, a inteligência artificial, todo mundo tem corrido muito. Corre para trabalhar, corre para dar conta de todos os serviços, corre com os filhos, com os compromissos, com as atividades, corre, corre, corre. Mas é necessário parar um pouquinho e olhar para dentro de você. Porque nós precisamos nos ouvir de verdade. E nos ouvir não é olhar e conversar com um amigo, com amiga, com irmão, com parente, não. É olhar para dentro de você. Porque nós estamos sempre elétricos, né? Eu costumo lembrar, assim, na minha história de vida, que a gente carregava água, a gente puxava água de poço, a gente tinha uma vida mais sacrificante, né? Alguns. Mas assim, a gente tinha um tempo de qualidade, porque não tinha a internet. A internet é uma bênção para quem sabe usar, mas para quem não sabe, ela acaba afundando a vida das pessoas, né? Então hoje, a criança, o adolescente, o adulto já acorda com o celular na mão, antes de pedir a bênção para o pai, antes de tomar um café da manhã. E não somente as crianças e os adolescentes, mas toda a humanidade está desse jeito. Ninguém consegue sair sem pegar o celular e olhar a previsão do tempo. Por um lado, ela é muito útil e não dá para viver praticamente sem ela, né? Sem a internet, sem o celular. E cada dia que se passa é cada vez mais tecnologia, mais coisas boas para as nossas vidas. Por exemplo, é muito bom você ir viajar e olhar naquele lugar como vai estar o tempo, como vai estar a praia de tal cidade. E a gente consegue ver. Só que ao mesmo tempo, isso ocupou tanto as nossas vidas, né? E a gente começa a negligenciar um pouco de nós mesmos, a vivência com a nossa família, o sentar e conversar. Muitas vezes a pessoa está na sala, em família, mas está cada um com o celular. Aí dentro de alguma coisa que ele viu e achou engraçado, daí ele compartilha, olha só o que eu vi aqui e vou mandar para você. Então assim, a gente está tanta correria porque a vida de hoje está pedindo tudo isso. Né? O mundo de hoje está pedindo isso. Se você não correr, você não alcança. Se você não correr, você fica para trás. Então acaba que a gente acaba se negligenciando. Então eu quero convidar você nesse vídeo a parar um pouquinho para se ouvir. Tem a questão da família, de se reunir, de ficar muito nos aparelhos, nas internet, em tudo que está acontecendo, mas isso é uma coisa que é inevitável, né? E no meio de tanta correria, aquilo que realmente importa vai se perdendo. Aquilo que realmente precisa ser feito vai se perdendo, porque é tanta correria, tanta pressa. Às vezes, né, eu acordo e eu acho que você também. A gente corre, tem que fazer isso, tem que preparar almoço, tem que correr, tem que levar filho na escola, tem que dar conta do trabalho, tem que ir para a empresa. Daqui a pouco tem um monte de compromissos e aí a gente vai deixando o que mais importa passar batido. E o que nós deixamos passar batido é parar um pouquinho, respirar, olhar para dentro de você mesma e se ouvir. O que você que está aqui dentro quer falar para você que está aqui fora? O que o seu espírito, a sua alma quer falar para você que está nesse corpo tão corrido e tão acelerado? O que você precisa ouvir, o que você precisa sentir? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Ao longo da minha caminhada, eu comecei a reparar que aquilo que as pessoas procuram realmente, elas só vão encontrar quando elas der uma paradinha na correria, parar, tipo assim, desliga o celular, desliga a televisão, sabe? É muito difícil e isso traz, muitas vezes, um caos para a vida da pessoa, porque nós estamos vivendo num mundo tão acelerado que as pessoas não conseguem parar. Você consegue desligar seu celular, a sua internet, desligar tudo, falar para a família, olha, eu vou me fechar no quarto por 2 horas, eu vou ficar sozinha comigo mesma, e eu quero ouvir o meu corpo, eu quero ouvir a minha mente, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí você parar um pouquinho para ver isso acontecer, é muito difícil. E tem pessoas que, se for fazer esse tipo de coisa que eu estou dizendo, ela vai meio que surtar,
porque não consegue ficar sem a correria, sabe, ligado no 220 direto. Mas é necessário, nós precisamos parar um pouquinho. Pare para se ouvir, você precisa ser ouvida. Às vezes nós queremos ser ouvido pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo patrão. Só que a pessoa principal que precisa se ouvir é você mesma. Você precisa ouvir o seu corpo, você precisa ouvir o que sua mente está pensando, você precisa ouvir o que realmente necessita para você. Você precisa parar um pouquinho, sabe? Nem que seja 30 minutos, vai dizer assim, esses 30 minutos é só meu, vou desligar tudo. Vou me fechar no meu quarto, é necessário se fechar para ninguém vir te atrapalhar. E se ouvir, o que eu estou precisando? Será que eu preciso realmente disso? Será que eu preciso correr tanto? Será que eu preciso dar tantas respostas? E as respostas que você precisa, você só vai encontrar quando você silenciar um pouquinho. Porque a gente fala muito, a gente dá muita ideia, a gente é muito criativa, principalmente as mulheres, né? Então a gente tem que silenciar um pouquinho para poder ouvir a nossa voz interior, para poder ouvir a nós mesmos. Nesse canal eu compartilho estratégias, experiências, ideias que aconteceram comigo e que provavelmente pode ter acontecido com você também. E por isso eu resolvi trazer aqui para você alguns pontos. Quando a vida está rápida demais, é o primeiro ponto. Quando a vida está rápida demais, você começa a correr tanto, tanto, tanto que tudo é muito urgente, é tudo muito acelerado, é tudo muito rápido e a gente não consegue ter paciência. Às vezes até com os filhos, com qualquer coisa, com o animalzinho a gente não tem paciência porque é tudo tão acelerado, enquanto a máquina está ligada, eu estou lavando louça, o fogo está ligado, e eu estou ligando aqui, estou fechando o negócio, é tudo muito rápido. Você acorda já pensando, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer essa correria, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer, e acaba o dia exausta, acabada, e sem saber o que realmente você precisava. E eu quero dizer para você de antemão, o que você precisa, minha amiga, é se ouvir. Ouvir o seu coração, ouvir a sua mente. Sabe, eu sei que a gente cria muitas expectativas e é normal esse mundo de hoje, é tanta correria, se você não correr parece que você fica para trás. Mas é necessário se ouvir um pouquinho. Você precisa entender você mesma, parar na frente do espelho, se olhar, sabe, passar a mão no seu rosto e sentir o que você está precisando. Se amar, se gostar, se querer. Nesse ritmo que a gente está vivendo, a gente até funciona, dá conta de tudo, mas a gente não se ouve. E vamos falar bem claramente, a gente acaba não vivendo. A gente fica no automático em tudo e não consegue desligar para respirar, para ver os filhos crescer, para ver uma flor brotar, para colher uma fruta, sabe, para olhar a paisagem, para olhar para dentro de você e dizer quem você é de verdade. Você até dá conta de tudo, mas você não vai se escutar. Então eu quero te convidar nesse vídeo a ouvir um pouquinho a tua voz interior. E uma coisa muito importante, desacelerar não é parar a vida, é você realmente viver a vida, é entender o que está acontecendo. Silêncio é o segundo ponto. Silêncio também é resposta. Silêncio também é atitude. Eu costumo dizer, né? Eu sou cristã e eu costumo dizer que muita gente espera Deus agir no barulho. Quando tem barulho, Deus está falando. Quando o mar se abre, Deus está falando. Quando acontecem coisas estrondosas, não, mas no silêncio Deus fala. E eu quero falar para você que no silêncio você vai conseguir ouvir a sua voz. Você vai sentir realmente as suas necessidades. Você vai falar assim, olha, realmente eu estou indo muito no barulho que estão dizendo para mim que eu não sou capaz. Quando você parar e sair um pouquinho do barulho, você vai entender que você é capaz, que você consegue fazer, você consegue realizar. Você só precisa dedicar um tempo. O dia tem 24 horas. Será que você consegue parar uma horinha para sentar e se ouvir? Olhar no espelho e conversar com você mesmo? Isso é muito importante, isso é muito importante. Porque quando você silencia, você para de ouvir o externo e começa a ouvir o interno. A gente quer ouvir elogio dos outros, a gente quer receber palavras externas, mas e o que está aqui dentro? Como que eu posso ouvir se eu não parar para escutar? Muitas vezes o que você precisa
não é de outra opinião. Ai, quem pode aqui me ajudar com essa opinião? O que você precisa é de clareza. De clareza do seu ponto de vista. Porque às vezes nós andamos na opinião de todo mundo, mas não paramos para ouvir realmente o que nós somos, o que nós queremos. Eu vou contar aqui novamente, que eu falo em quase todos os vídeos, né? Eu vivi 17 anos, né, com a minha mãe, 22 anos casada, e depois eu resolvi, né, resolvemos em comum, né, vontade em comum, de nos separarmos, e hoje eu sou mãe solo, e eu parei um pouco para pensar. Eu vivi obedecendo a minha mãe, fui uma ótima filha, eu tenho certeza disso. Eu vivi 22 anos de um relacionamento, eu dei o meu máximo em todo aquele relacionamento. Mas eu nunca fui eu mesma. Eu sempre agradei todo mundo. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, quando é que eu vou agradar a mim mesma? E aí eu comecei a olhar para mim com mais carinho, a fazer as minhas vontades. Eu não estou ferindo ninguém. Eu quis cortar o meu cabelo, eu quis mudar meu estilo de vida, eu quis fazer, sabe? O que o outro fala a respeito de você não tem a ver sobre você realmente. Fala dele. Porque não importa as vozes externas, o que importa é o que aqui dentro está dizendo. E se você precisa de ajuda, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque eu trago muitos conteúdos falando sobre isso, a ressignificação, o autoconhecimento de você mesmo, porque nós, principalmente as mulheres, andam muito para agradar a maioria das pessoas. A gente quer ser, né? Eu fui muito Amélia, eu não me arrependo de nada, mas chegou um momento que está na hora de eu me ouvir e fazer a minha vontade, o meu querer, o meu gosto, dizer não para algumas coisas, parar de me cobrar tanto, tantas expectativas dos outros e eu fico me cobrando. Pare de se cobrar tanto, relaxe, respire, pense em você, quem sou eu, o que eu preciso para mim mesmo, será que eu preciso de tudo isso que eu estou fazendo? Será que eu preciso de tanta coisa que eu estou dando conta? Você tem que aprender a se alinhar com aquilo que você sente, com aquilo que você precisa. Quando você se escuta, as decisões ficam mais leves. Ai, que delícia! Quando você se escuta, os seus limites ficam claros, a sua vida fica mais coerente e tudo vai fluindo maravilhosamente bem. Talvez você não esteja precisando fazer nada demais. Talvez você esteja precisando sentir e ouvir mais. Só que é você mesmo. Talvez você precise sentir um pouco mais. Olha só que importante, desacelerar não é perder tempo, é recuperar você mesma que está perdida num tempo muito acelerado. Agora coloca aqui nos comentários, qual foi a última vez que você realmente se escutou, se ouviu com atenção e com calma? Se essa mensagem falou com você, eu já convido novamente você a curtir, comentar, compartilha com aquela amiga, com a irmã, com a prima, no grupo da família, e nos vemos no próximo vídeo.